Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre mídias sociais, mais exatamente sobre agentes caóticos, será aí a essência de toda a provocação. Vou trazer isso baseado nessa expectativa aí do bolsonarista médio em relação à possível interferência do Trump, no caso Bolsonaro, que na minha opinião são só sonhos molhados de bovinos melancólicos. O Trump, na minha opinião, é só um agente do caos que movimenta as massas globais, preparando aí para uma pré-implementação de controle. Ele faz uma baguncinha e os governos locais o usam de desculpa para implementar alguma ferramenta totalitarista. O Bolsonaro será preso, e isso é óbvio, e o Tarcísio vai acabar aí herdando essa massa bolsonarista. Talvez aí o pulo do gato dessa história que talvez as pessoas não conseguiram perceber é essa constante e descarada lavagem cerebral que a massa vem sofrendo enquanto a elite executa essas travas totalitaristas no ambiente. Agentes caóticos como o Trump só vão mexer com a esperança e emocional da população, gerando aí impacto nesses indivíduos e logo depois gerando um abalo que vai facilitar a aplicação dos seus próprios ideais. Vou estar falando mais sobre essas aplicações ao decorrer dessa provocação. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, se inscreve no canal e considere fazer aí uma doação, QR Code aqui no canto superior da tela. O YouTube está amarrando a minha monetização. Preciso aí do seu apoio para trazer mais equipamentos e conteúdos para o canal, beleza? É uma troca simples, você me entrega o seu like e segue o canal, e eu te entrego aí uma provocação como essa de agentes públicos que eu vou trazer pela perspectiva de imprescindibilidade, uma palavra bem tranquila de se falar. Entenda imprescindibilidade como conclusões baseadas em previsões que se baseiam em probabilidade alta de efeitos futuros. Ou seja, você tira a conclusão porque existe uma grande probabilidade que aconteça. Então você já parte que algo é, mesmo que não tenha acontecido. Então assim, essa subordinação inconsciente a esse imprescindível é a mãe de todas as novas loucuras que estamos vendo, pois verdades universais entram no debate público e com o carrossel de informações passam a carregar a esperança de resoluções básicas. Elas acabam se tornando uma espécie de verdade de um fato só pelo fato de serem repetidas. Então ela não tem comprovação nenhuma, ela não foi executada na realidade, mas a projeção através de um ideal faz com que essa ideia se torne algo imprescindível e algo que tem que ser executado. Então, se você travar a ideia de subordinação inconsciente a esse imprescindível, tu vai sacar aí praticamente toda a provocação. Essa percepção vai te ajudar a entender a ideia de entidades ideais. O mundo de Demiurgo é regido por entidades metafísicas. A igualdade, a liberdade, a democracia são sensos comuns que chega e fica no imaginário sem sabermos o porquê. Pelo fato de que igualdade é impossível, todo mundo tem talentos diferentes, ambientes diferentes, personalidades diferentes, linhas de destino diferentes, então praticamente é impossível que haja igualdade. Liberdade, a não ser que todo mundo nasça com a gordura anarquista, todo mundo vai estar vinculado ao Estado, ou seja, não tem liberdade. E a democracia é uma piada, então meio que, né? Então assim, o Trump está apelando para a justiça e liberdade do Bolsonaro, enquanto quebra a soberania do Brasil e economia global, para benefício próprio e dos Estados Unidos. Então quando ele está lá
OMP da vida, ele taxa os países porque os países não querem obedecer às suas ordens. Então, assim, essas entidades são quase um encosto sussurrando possíveis futuros, gerando uma expectativa e apreensão no ambiente, que acaba aí gerando um clima que deixa a percepção do indivíduo focada em probabilidades, prendendo a maioria dos zumbis em um looping de possibilidades e probabilidades. Então, assim, papel desses palhaços de rodeio é só ficar agitando, gerando vários debates em cima de sensos comuns que possivelmente são só distrações para que as pessoas percam seu tempo. Então, assim, tá rolando uma coisa terrível, que é esse soterramento lógico. As pessoas estão deixando de entender as coisas. Estamos vivendo cercados de estímulos informativos e isso acaba gerando uma sobrecarga na capacidade das pessoas de tomarem decisão. Essa carga informativa acaba formando um norte de crenças que vamos nos basear em decisões futuras. Então, possivelmente, a sua opinião política, infelizmente, até mesmo as suas amizades, a cultura que você consome está sendo afetada por esse soterramento. Estamos vivenciando aí uma lavagem cerebral coletiva com a quantidade de conteúdos consumidos. Todo conteúdo tem um propósito. O meu, nesse canal, é meio que de um alerta constante. Outros vão ser de cartilha de como você vai enxergar o futuro, mas todos com uma carga informativa baseada nesse clima de tensão que esses palhaços governamentais acabam gerando no ambiente. E isso acaba se tornando aí uma espécie de terreno fértil. Nesse constante clima de possibilidade de problemas, a tensão e saturação mental por excesso de informação torna todo mundo suscetível ao condicionamento. Você está o tempo todo em estado de apreensão, qualquer ponto de desafogo, você vai se jogar nesse desafogo. Então, assim, o pior de tudo é que, olhando o cenário, parece que o estado mental de todo mundo está dando meio que PT. Então, ignorando a questão intelectual, dando até mesmo um depoimento pessoal, eu estou regulando as informações gerais para absorver uma quantidade X de informações sobre o país. Então eu evito ficar o tempo todo vendo notícia. Infelizmente estou tendo que consumir besteira para não ficar preso em debate bobo, porque senão eu vou derreter minha moleira, cara. Não, o Brasil eu só tô fazendo conteúdo mesmo, dando um certo norte de fuga, mas vou assumir que eu não tô muito afundado porque é de derreter a moleira. Estamos vendo aí a instrumentalização de ideal. Já venho falando algumas provocações sobre o uso da informação para gerar estímulos na sociedade. Pode parecer um pouco chapéu de alumínio, mas para mim o Trump e outros presidentes são muito mais palhaços de rodeio, gerando estímulo mental que necessariamente gestores. São só ferramentas de distração. Eles vão fazendo merda e a equipe atrás deles vão projetando, vão regulando a máquina pública, enquanto o pessoal está discutindo temas inúteis. Esses palhaços só servem para gerar tumulto, enquanto o pessoal está atrás deles ali, regulando a extração, controlando a vida de todo mundo. As diversas contradições envolvendo decisões desses palhaços só deixa claro que o intuito mesmo é se proteger do baque da possível quebra de 2028. Estão só acabando de amarrar aí o regimento totalitário do ambiente para facilitar a manutenção de espaços de produção e distração das massas no futuro. Então, assim, é muito difícil olhar para um cenário futuro e não enxergar a realidade sendo criminalizada. Todo mundo vai ter que ser maluco. Acho muito difícil o projeto de controle do imaginário social não ser completo, por conta desse clima de tensão constante, vai dar merda, e o único desafogo são os currais ideológicos. Vão tensionar a cabeça da massa até o ponto de falhas e vai ser naquele pique. Estressa e oferece um desafogo condicionando. Estressa e condiciona. E assim vão reconstruindo a realidade sem as pessoas perceberem.
o mundo de Demiurgo está tomando forma, senhores. Então, assim, o hiperpositivismo está atrelando aí a realidade a projeções subjetivas que abrem um leque de probabilidades que até fazem sentido, que é o que vai gerar aderência popular, mas não tem efeito lógico, pois precisam de um conjunto existencial que muitas das vezes não terá no ambiente. Então, essa busca constante por igualdade, não existe um arranjo que consiga entregar essa igualdade, a liberdade, a democracia. São conceitos, são sensos comuns que não existe elementos aqui no Brasil que consiga manter todo esse sonho. Então, assim, tudo é uma grande propaganda, uma grande construção imagética. Estamos vendo aí como imprescindível os abusos e domínios de recursos e escolhas dos indivíduos. A osmose da elite é mais fatal do que as pessoas estão imaginando. O desespero de tentar sair da merda vai continuar empurrando muita gente aí para os currais dos polos ideológicos gnósticos. Os ritos de passagem, eu sempre venho falando de rito de passagem, talvez com essa provocação fique um pouco mais claro. Os ritos de passagem são performances religiosas que pedem purificação do indivíduo para chegar na Terra Prometida. Essa reconceitualização de intelecto é fruto dessa percepção de imprescindível. O indivíduo está vendo o clima de merda no ambiente e vai se agarrar ao condicionamento sem questionar de onde vem. Torna essa palhaçada política mais cínica e satânica, pois ela fabrica o clima para vender condicionamento. Então, assim, indo para o segundo bloco, vou trazer sua perspectiva de guerra gnóstica. É o de sempre, vou trazer aqui uma ideia. Não vai haver matemática, mas vai ter aí uma boa revelação. Vou trazer a ideia de gatilho moral, a dialética, pelo fato de que a dialética é a principal ferramenta para entendermos diferentes pontos de vista, mas meio que acabou gerando o norte moral da massa, da sociedade, uma espécie de bússola de justiça que a princípio realmente é algo bom, mas também temos aí o lado ruim dessa bússola moral, que são as reações intuitivas que muitas das vezes acontecem sem se basear em lógica, mas sim em moral e ética. Tu substitui fenômenos lógicos para trazer uma sensação de moralidade. Esse senso moral é o melhor gatilho nas redes sociais quando se pensa em tretas, em briga, em conflito. Em momentos de tensão, é normal que os indivíduos tentem encontrar o porquê das coisas em padrões e achismos. Fica aí agora a dica, se tu quer se proteger de derretimento de moleira, evite ficar enxergando moral ou ética em debates públicos. Se tu se propõe a analisar a lógica por detrás disso, tu vai começar a ver aí algumas coisas no mínimo engraçadas em alguns debates, em algumas propostas de grupo. Então, assim, além de evitar esse gatilho, fica aí uma segunda dica, que é o filtro de ciclo de vida. A coisa mais importante na vida dos indivíduos são as suas buscas por demandas do ciclo de vida. Todo mundo tem 5 etapas na sua vida: criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. E cada etapa tem uma construção diferente. O foco de cada indivíduo, ao meu ver, deveria ser suas demandas de ciclo de vida, ao invés de demandas coletivas. A criança tem que aprender toda a simbologia, o adolescente tem que aprender sobre a ordem, o jovem tem que aprender a produzir, o adulto tem que se atualizar e se manter no espaço produtivo, e o idoso é aproveitar aí o restante da sua vida. Cada etapa pede coisas que serão procuradas dentro da agenda comum que todo mundo tem, das 6:30 da manhã até as 6 da tarde. Tudo dentro do debate público que não te ajude a concluir
suas metas de ciclo de vida, com toda e total certeza, não é a sua obrigação se preocupar com isso, ou até mesmo não é do seu interesse. Então, assim, você não caindo em gatilho moral de certo e errado, e tu filtrando os seus conteúdos para coisas úteis para o seu dia a dia, tu já se livra aí desses malandros querendo reconceitualizar a sua cabeça. Acrescentando aí uma terceira dica, tente construir aí uma ancoragem intelectual, até mesmo para reduzir assuntos que você irá levar a sério sem ter muita conexão. Tu pega aí essa briga maluca de Israel e Irã, independente de quem está certo, não muda em nada a vida de ninguém. Só que isso vai gerando desgaste por irritação moral e cansaço mental. O seu cansaço mental se torna a sua vulnerabilidade. Manter o foco em construir o seu cotidiano para facilitar o seu ciclo de vida é a maneira mais simples de você entender se está perdendo tempo ou não. A ancoragem é muito mais para você ter um certo norte de busca por coisas que vai acrescentar na sua vida. Serve para evitar algumas induções meio dúbias que o pessoal está tentando projetar, que só vão te induzir a gastar tempo no projeto de outra pessoa. Se você ancorar as suas ações e decisões, as suas escolhas e preocupações na sua vida, no seu dia a dia, existe uma grande possibilidade de você não perder tempo executando o projeto de outra pessoa, que é o que praticamente a maioria aí dos agentes públicos querem, que você auxilie a vida deles, o projeto deles. Então, assim, foca, se fica aí uma quarta dica, foca no custo do legado. Quanto custa o legado Brasil? O que a sua subordinação lhe rende estando preso ao ordenamento do ambiente Brasil? Existe um valor real que é fundamental para o seu desenvolvimento e que você tem acesso ao obedecer esse ordenamento? Já parou para pensar no custo de oportunidade que tu tem para você ser alguma coisa? O quanto de tempo, o quanto de dinheiro, o quanto de recurso, o quanto de sociabilidade isso vai te custar? Já parou para pensar sobre a qualidade do debate público que você consome, que normalmente aí vão falar sobre as necessidades do ambiente? Você se vê contemplado, você se vê auxiliado nessas demandas? Porque se tu parar para pensar nessas pequenas coisas, pode parecer muito egoísta, mas ao meu ver, se tu para pensar nisso, abre um certo clarão sobre a qualidade das pessoas que estão te prometendo coisas. É sobre o custo operacional, que eu sempre falo, o Estado ele existe para reduzir o custo e o esforço do cidadão. Se ele não está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Dentro desse custo operacional, quanto tu gasta para viver, para sobreviver? Quanto tu gasta de tempo de vida, de dinheiro, de emocional para correr atrás de propósitos básicos? Quanto custa a sobrevivência? Quanto custa o conforto? Quanto custa para evoluir? Você está normalizando na sua cabeça qual discurso hoje? Qual o seu discurso de hoje? Tu fala, caramba, tô curtindo esse discurso. Tu já parou para dar uma questionada? Já parou para pensar nos efeitos diretos para sua vida? Pô, tal discurso tem qual efeito na minha vida? Isso aí vai ajudar no quê? Será que isso aí não é só um condicionamento para mim ficar perdendo meu tempo de vida, sem me preocupar com o meu dia a dia? Porque se tu parar para pensar nisso, dificilmente tu vai cair em alguma miragem de ideal. A massa se acostumou a não pensar na interferência da ordem e do ordenamento do ambiente nas suas ações cotidianas. Cada ação dentro de uma agenda cotidiana sofre interferência direta das ações que um agente público executa, desde segurança até o custo de cada demanda. Então, assim, não cair nessas miragens e focar, já que, pô, beleza, eu acredito no voto, eu acredito na democracia, vou pro game, vou pra votação. Eu estou indo pensando que fulano consegue realmente entregar o que eu preciso, ou só tô indo votar em algum tiririca maluco? Então, assim, o que eu estou percebendo é que estamos em mais um ciclo, vendo a miragem sendo refletida para a massa, miragem de quem extrai e que tem influência
para administrar e regular a máquina pública e o faz de maneira porca, gerando apreensão e dando uma solução viável através de conceitos de emergência que são totalmente inúteis quando se olha para a vida dos indivíduos. São placebos políticos que não servem para nada e, ao que tudo indica, esse ciclo de miragem ele não tem fim. É só uma grande desgraça que talvez essa sim seja algo imprescindível. Moral da história, finalizando a provocação, moral da história, essas ações apoteóticas de presidente são apenas truques de distração, vão gerar comoção e tirar o foco de ações mais delicadas que possivelmente geraria algum tipo de estranheza na sociedade. As coincidências na vida, né? Assim, as estrelas se alinhando. Semana passada o Lula estava perturbando o Milei, pedindo para soltar a Cristina Kirchner, e o Trump está agora perturbando o Lula por conta do BRICS e possivelmente aí por conta também do Milei. Então assim, é só uma briga por controle de realidade. Tu vai ficar com a moleira derretida se ficar se preocupando ou refletindo sobre as possibilidades baseadas nas loucuras que os agentes públicos estão propondo. A intenção deles é justamente te tirar da sua vida e colocar você nessa briga fútil deles. Então busque uma âncora real. Um grande sinal de perigo logo trará em seguida uma normalização. Fique atento, se essa normalização não fizer parte do seu cotidiano, apenas negue. Só negue, negão, só negue. Então assim, toda provocação é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito ético. Se preocupe só com as suas relações duo. O que é uma relação duo? São relações que você e outra pessoa têm. É você e o seu amigo, você e a sua namorada, seu esposo. Foque no simples e evite o coletivo. Possivelmente vai tentar te atrair aí para as suas miragens e condicionamento, beleza, garotinho? Provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e considere aí fazer uma doação para esse grande e bonito QR Code que está no centro da tela. É um troco de pinga e tu me ajuda a expandir o canal, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.